Então, para a gente compreender esse cenário global e também esse cenário local, nós vamos conversar com o Júnior Crossara. Ele é consultor de mercado, especializado no agro, acompanha bastante esse segmento de fertilizantes, já esteve aqui conosco também para ajudar a gente a fazer essas leituras. Então, obrigada de novo pela participação, te agradeço pelo seu tempo e gostaria então de já começar nesse sentido. Qual leitura que a gente pode fazer sobre a gravidade do setor a partir, inclusive, desse relatório de riscos que foi lançado aí em Davos? Mariana, um grande prazer estar com você e também com todos os telespectadores. Eu acho que você, e eu fico feliz, né, de ver a tua profundidade no tema e você também clamando, né, para a sociedade, para os agricultores tomarem pé da situação, que hoje a discussão, né, ela é da cadeia e não é mais dentro e localmente, né, na fazenda ou na propriedade rural. A gente está hoje num grande desafio, né, para a safra 26 e 27, ou fertilizantes, né, ou o setor de fertilizantes, ele é fundamental para garantir as nossas produtividades, as nossas produções, e o agricultor brasileiro está numa situação de grande impasse. Porque, por mais que o dólar tenha se enfraquecido mundialmente, a dolarização dos fertilizantes cria também, né, ou o aquecimento da demanda desse setor, criou um ganho de preço, um acréscimo de preço de quase 10% na base dólar, né, dos fertilizantes fundamentais do NPK. Esse setor está no centro da discussão geopolítica, né, do risco geopolítico, como você tratou. E essa discussão, ela cria, né, algumas fragilidades para o nosso agronegócio. Quando se tem mais de 85% dessa matéria-prima, né, sendo importada, e quando nós falamos, né, em recordes de importação, a gente tem que lembrar que esse material que está vindo, né, ou o produto que está vindo, ele tem uma concentração menor de nutrientes do que a gente estava importando, ou seja, cria, né, um gargalo logístico maior, cria, né, uma movimentação maior, mas a gente tem que lembrar que a concentração é menor também. Então, hoje, que pé que nós estamos? Para a safra 26 e 27, a gente ainda tem muita coisa para acontecer no mercado, a gente está atrasado dos últimos 5 anos, o produtor está muito tenso porque ele está numa colheita, né, e também já está tendo que tomar algumas decisões para as próximas, né, para os próximos meses. E o que a gente tem dito aqui é, a decisão, ela avalia 3 grandes critérios. A primeira coisa é como eu estou, ou seja, em caixa, né, em disponibilidade, o quanto, né, eu vou precisar e aonde estou. E o aonde estou está muito ligado também à região que ele está, porque tem regiões que você precisa ir de 90 dias com antecedência para você ter a parte de fertilizantes. Então, fertilizantes se tornou um tema crucial. E o grande ponto, Mariana, que você traz não tem nada que nos traz que a gente vai ter aí uma queda de preços. Pelo contrário, a gente vai ter, sim, né, uma pressão maior externa por demanda de fertilizantes, um protecionismo maior dos grandes produtores, como a China. E aí, o que você que acompanha esse mercado, eu queria entender que se você tem visto algum avanço concreto no Plano Nacional de Fertilizantes, né? A gente não pode esquecer que existe esse plano, que tem metas. Inclusive, no final ali de 2025, eu perguntei para o Ministério da Agricultura como que estava andando. Eles disseram que só iam ter esses números consolidados em 2026. A gente já está em 2026, né? Porque tinham metas, inclusive, para 2025. Está andando, não está andando? Como que você avalia isso? Inclusive, desse ponto de vista de formação de preço, porque eu não imagino, claro, né, é uma commodity global, então não é um plano nacional de fertilizante que vai alterar o preço, mas a gente está falando de um plano exatamente para criar independência, né, estão ali os biofertilizantes, a ciência brasileira. Está tendo algum avanço ou, infelizmente, é só para inglês ver? Mariana, assim, tirando a questão partidária, né, a questão política, a gente vê, sim, né, algumas evoluções, mas a gente tem sempre que lembrar que a coisa estrutural do setor de fertilizantes é de médio a longuíssimo prazo. A gente tem algumas plantas no Nordeste sendo reativadas para nitrogênio, a gente tem, né, uma discussão ainda sobre, né, exploração de cloreto na Amazônia, é uma questão bem sensível, que está tendo algumas evoluções. Mas hoje, para você ter, né, uma produção plena dessas fábricas de nitrogênio, vou te trazer um dado, ela demora 4 anos, né, para ter aí uma produção plena. E
produzindo plenamente, ela vai atender até 12% de uma demanda de nitrogênio que nós temos. Então, ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco para aquilo que a gente precisa. Então, para um setor que representa 23%, né, do PIB, que é o grande líder da balança comercial, que casa e também realmente estrutura, né, a nossa sociedade, ainda é muito pouco essa movimentação. Então, de novo, o plano que nós temos, há sim grandes atrasos, mas há também, a gente tem que reconhecer que há essas movimentações, mas ainda é muito pouco. Pouco pela demanda de crescimento, né, da nossa produção, pouco pela necessidade, né, que nós temos hoje de ter outras ações, a não ser a instalação da fábrica, mas tem uma questão também logística, como você estava bem dizendo. Então, assim, há movimentações, mas nesse passo não vai ser com 15, 30 ou 45. A demanda ainda, ela cresce muito maior que uma oferta nacional. Então, a gente vê que esse plano deveria ser revisitado e mesmo ele caminhando, ele precisa ser muito acelerado nas suas pretensões, nas suas ambições. Sim, ações e prazos factíveis, né? Porque lançar um projeto é fácil, a questão é colocar ele para rodar de verdade, né? E aí eu queria te perguntar, a gente também sempre olhando para essa questão geopolítica, global, não dá para esquecer do componente Rússia, né? Eu queria entender um pouco como que está o fornecimento deles, mas de outros países, como que você tem visto então também esse fornecimento global, as compras e vendas, se está numa situação digamos assim, normal, ou se a gente está passando por alguma questão geopolítica, alguma guerra em alguma parte do planeta Terra que também está comprometendo ou preços ou disponibilidade dos insumos. Eu queria deixar claro, né, para todos os telespectadores que tem que acompanhar 3 países. O primeiro deles é China, o segundo é Rússia e o terceiro é Irã. E por que eu estou colocando nessa ordem em termos de fornecimento, né, de matéria-prima ou de fertilizantes para o mundo inteiro? A Rússia, sim, há um fornecimento que não tem, né, grandes entraves. Então, há um processo, né, de guerra, há um processo, né, conturbado, mas há uma estabilização de fornecimento. O grande ponto que eu queria chamar a atenção é que a China, ela é a nossa solução, né, a nossa salvação no agro, mas ela também é um grande problema, porque ela determinou que até agosto, setembro, ela pararia de exportar, né, toda a parte de fosfatado. E isso impacta muito fortemente, né, um nutriente que é fundamental, que depois a gente pode discutir como é que vai ser o comportamento de preço. O Irã, que aí, de novo, não é por uma questão, né, de barreiras ou de guerra, mas uma questão, né, de inverno que acontece lá, e a gente tem que lembrar que o gás natural é a base de produção, né, da ureia, né, dos bases nitrogenados, há sim uma grande restrição. Então, o que eu te digo, Mariana, a gente precisa olhar muito esses 3 países, porque a Rússia há o sinal amarelo, mas não tem nenhum impedimento, a China está extremamente vermelha nesse processo, e o Irã, por uma questão agora de clima, né, de sobrevivência, do direcionamento do gás natural, assim, né, um fator vermelho. Deixa eu trazer outro ponto também que é importante a gente sempre orientar e estabilizar, que a Índia tem uma demanda muito aquecida. E a gente tem que lembrar que a Índia subsidia, né, a importação de fertilizantes e ela não sente essa volatilidade na ponta, né, dos seus importadores. A Índia também tem criado uma escassez maior do que a gente tinha. O outro ponto, gente, que a partir de março, os Estados Unidos começa a puxar os seus fertilizantes. Já começa agora com nitrogênio, mas o grosso é março. Então, produtores, a gente não tem grandes sinais de notícias positivas, porque os países produtores têm uma instabilidade ou de guerra, ou de protecionismo comercial, ou de urgência, né, climática, e o mercado está aquecido mundialmente. A questão que você trouxe da China, você falou ali dos meses, setembro, outubro, você se referia a 2025 ou é um prazo para 2026? Esse é um ponto importante, em 2026. Então, está vigente o plano do governo chinês em zero exportação de fosfatado. E isso se dá por uma questão estrutural e por uma alocação e proteção também do setor, né, de carros elétricos. E a gente sabe da relevância do enxofre na produção de baterias.
E aí, só para a gente encerrar, então, porque você falou um pouquinho dessa safra, então, 26, 27, muito brevemente, Júnior, o que você tem visto, então, inclusive de preços? Você já falou vários sinais vermelhos aí, mas em relação a preço, disponibilidade para essa safra aqui, né, 26, 27, o que você tem avaliado? Mariana, assim, a minha preocupação tá na questão de estoque de passagem para cloreto, tá? A gente teve, né? A gente teve um decréscimo, né, de estoque de passagem de cloreto, até porque a gente importou menos cloreto, né? Que é uma questão importante. Qual que é a nossa previsão, né? São preços aquecidos, são preços, né, que realmente tendem a se estabilizar na alta. O dólar vem ajudando, mas a gente tem que lembrar que o mais importante não é, né, o preço da tonelada, mas a relação, né, de poder de compra do agricultor que vem caindo aí fortemente. E aí tem um ponto importante, né? Fazer mau negócio, você não precisa fazer a qualquer momento. Então, o grande ponto que eu queria alertar os agricultores é: olhe muito bem a sua condição de caixa, olhe muito bem aonde você está e quanto tempo que esse produto, né, demanda para estar na sua propriedade. E o outro ponto fundamental, Mariana, que é um ponto que a gente conversa aqui semanalmente com os nossos clientes: a agricultura de precisão, análise de solo, porque vai haver sim uma discussão de redução de aplicação de fertilizantes, mas a gente sabe que isso tem um limite. Então, uma boa análise de solo, uma boa recomendação técnica e uma boa aplicação, isso pode ser fundamental para garantir a produtividade. A gente acredita que o agricultor brasileiro é extremamente tecnificado, a gente vê isso, e essa ponderação nessa decisão ela vai ser importante. Então, a gente acredita uma restrição, principalmente em fosfato, mas muito ponderado aí e o mercado muito mais compassado, como ele já está atrasado. Como informação, a gente tem 35%, algo em torno disso no Mato Grosso já rodado, mas algo em torno de 7 a 8% no Rio Grande do Sul. Veja a disparidade que nós temos no Brasil inteiro.